Boa noite a todos e a todas. Alegria imensa estarmos aqui no Clube de Tiro Fogo Central. Em nome do seu presidente, senhor Sérgio Soares, o nosso agradecimento pela presença de todos. E em especial nessa terça técnica e mais uma edição do nosso podcast que acontece durante as terças-feiras, quando nós nos reunimos aqui no Clube de Tiro Fogo Central. Hoje nós teremos dois entrevistados para bater um papo muito legal. Vamos falar sobre aventura e cerveja. Nesse primeiro bloco nós vamos conversar com Carlos Humberto Delevati. E eu disse que o primeiro assunto é aventura. Aventura ou atividade de natureza? Eu acho que a atividade de natureza fica bem mais legal, né? Mais legal, é. Já demonstrou que o entrevistador aqui está com pouco conhecimento, mas vamos melhorar durante todo o nosso bate-papo. Quantos anos, Delevati, tem de vida? Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, reencontrar o Sérgio, que fazia muito tempo que eu não encontrava ele. Valeu, Sérgio. Obrigado, Fabiano, pelo convite. E uma boa noite a todos vocês. Cara, eu tenho... Perguntei a idade. Se preferir não dizer, não tem problema. Não, eu já sou um senhor de idade. Nós somos, né? Tenho 61 anos e espero continuar na atividade de natureza por alguns anos mais, né? Eu posso me apresentar? Por favor. Então, eu sou natural de Santiago, moro em Pelotas desde 1984, fui adotado por essa cidade. Aqui iniciei a minha vida profissional e encerrei a minha vida profissional. Eu iniciei uma empresa em 1984, no ano que eu vim para cá, construí absolutamente do nada, trabalhei 36 anos com essa empresa e fiz um planejamento para que eu pudesse parar de trabalhar aos 55 anos. E isso eu consegui, durante esses anos de trabalho, consolidar essa ideia de parar aos 55 anos de idade. Que, na verdade, quando a gente para cedo, é comum a gente ouvir que as pessoas normalmente nos chamam de louco, né? Porque vai se aposentar, vai fazer o que da vida, vai entrar em depressão, vai morrer logo. Até posso morrer logo, mas não por depressão. Quando eu consolidei, né, o fim da empresa, eu passei, num primeiro momento, a primeira coisa que eu fiz foi cuidar de uma horta e me dedicar bastante a essa horta e praticar atividades de natureza. A minha primeira atividade de natureza que eu pratiquei, eu me engajei no movimento, vocês devem ter acompanhado pela imprensa, quando um grande debate que houve aqui sobre mineração no rio Camaquã. Eu tenho um carinho especial pelo rio Camaquã, é um dos principais rios do nosso estado no aspecto de preservação. É um rio hoje completamente preservado, principalmente lá no Alto Camaquã. Eu me engajei nessa atividade ambiental e fiz a minha primeira travessia de caiaque no rio Camaquã para chamar justamente a atenção para esse tema da mineração. A partir desse momento eu não parei mais. Eu não me considero um remador, não me considero um pedalador, não me considero um trilheiro. Eu optei por fazer um pouco de tudo para justamente não ter mais aquela rotina da vida empresarial, que essa sim é bastante desgastante, muitos de vocês aqui devem ser empresários. Então eu passei a remar, eu pedalei, eu caminhei, e aí as primeiras atividades foram realmente do remo. Depois eu fui pedalar nas montanhas do Peru, eu pedalei em Portugal e fiz várias pequenas travessias de caiaque pela nossa região.
Hoje eu já tenho na minha conta 6 travessias de caiaque no rio Camaquã. Já posso dizer que a última foi em março do ano passado, fiz absolutamente todo o trecho do rio, remei 360 quilômetros. Fiz algumas travessias pequenas solo, que isso me deu bastante experiência. Nada melhor do que uma atividade de natureza sozinho para te obter, né, uma segurança maior. Porque são nos momentos que a gente vive sozinho que a gente tem que tomar decisões literalmente que partem da nossa formação, da nossa capacidade de entender e interpretar aquela situação. Isso me deu bastante experiência e bastante motivação para partir para grandes atividades, né? E tenho na minha conta 2 grandes atividades que a gente pode chamar de aventura, mas eu prefiro chamar de atividade de natureza, porque isso exige grande planejamento. E planejamento foi uma das coisas que a principal coisa que eu trouxe e fiz questão de manter da vida empresarial foi essa dedicação no planejamento. Talvez isso tenha sido o grande sucesso da minha empresa e que me possibilitou durante todos os anos de existência chegar aos 55 anos e tomar a decisão de parar. E que eu sei que muitas pessoas e talvez muitos de vocês aqui já pensaram em parar e não conseguem realmente parar. Eu tenho encontrado bastante gente na rua que me acompanha, que sabe das minhas atividades, das minhas decisões e vem conversar comigo e a pergunta sempre é a mesma: como tu conseguiu parar de trabalhar? Eu disse, cara, é muito simples. Se tu chega numa condição e tu não parar de acumular, porque as pessoas gostam muito de acumular, né? Tem que morrer acumulando. E a gente chega num ponto que, quando nós for embora desse plano, nós não vamos levar absolutamente nada. Então eu costumo dizer que um bom planejamento é se a gente pudesse partir desse plano carregando tudo que a gente tem numa pequena mochila. Claro que isso é impossível, né? Mas as pessoas têm essa dificuldade de parar de acumular e por isso trabalham a vida inteira, partem desse plano e as coisas materiais ficam por aqui para que outros usufruam. Nunca foi essa a minha ideia, né? Por isso eu conquistei essa liberdade, que eu chamo de liberdade, que hoje eu faço aquilo que eu bem entender. E o que eu bem gosto de fazer é isso, é atividade de natureza onde eu me sinto bem. Eu moro num lugar bacana, moro aqui no condomínio Marina Ilha Verde, na beira da água, cuido de uma super horta, então eu vivo exatamente como eu gostaria de viver. E não tenho nenhuma depressão por ter parado de trabalhar, bem pelo contrário, uma felicidade muito grande de saber que aqueles 36 anos de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, foi o que me possibilitou viver desta forma hoje, viver livre, né, e fazendo aquilo que eu gosto, que é estar próximo da natureza, do que é mais divino, né, nesse planeta, é a Mãe Natureza. Então, por isso que eu estou aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. E vou falar de 2, não sei se eu posso dar sequência, eu começo a falar. Por favor, fiquem à vontade, né? Inclusive hoje eu cheguei ontem, estou todo dolorido, talvez eu tenha sofrido o maior cansaço de todas as atividades que eu já fiz, e estou sentindo nesse momento porque eu fiz um ataque numa montanha em Santa Catarina, que é a montanha mais alta do estado de Santa Catarina, que está em cima do Campo dos Padres, e eu junto com a minha mulher, foi a primeira vez que ela foi comigo, nós fizemos um trekking guiado por uma empresa. Nós subimos a 1.823 metros de altitude, subimos 12 quilômetros para chegar nesse cume, e carregando uma mochila de 15 quilos nas costas. E depois, caminhamos ao todo em 3 dias 40 quilômetros, montanha acima e montanha abaixo. Descer para alguns é mais difícil do que subir essas montanhas íngremes, em terrenos completamente
irregulares. Então hoje é um dia que eu estou bastante cansado, talvez eu estou mais cansado, presenciei, vivenciei uma exaustão talvez maior do que remar 30 dias na Amazônia, como eu fiz, e do que remar 26 dias no Pantanal e sobreviver em cima de um caiaque. Essas foram as minhas duas grandes aventuras que eu fiz, que está na minha conta, né? Quando eu comecei a fazer essas pequenas aqui na volta, isso foi me dando segurança, conhecimento, para que eu pudesse me atirar numa história bem maior. E aí fiz uma travessia na Lagoa dos Patos, sozinho, saí de Pelotas a São Lourenço num caiaque, parece perto, mas em cima de um caiaque encarar a Lagoa dos Patos não é fácil, eu que navego numa embarcação, sei bem como é que é. Fiz uma de Jaguarão, saí, entrei em águas uruguaias na Lagoa Mirim, subi o rio Taquari no Uruguai, depois, e aí nesse ínterim eu já estava determinado a fazer uma travessia no Pantanal, uma travessia de 660 quilômetros aproximadamente, e eu precisava decidir qual caiaque tal que eu ia usar para essa travessia, que fosse um bom cargueiro. Aí eu negociei com uma fábrica, a fábrica me mandou um caiaque, eu fiz uma travessia de Jaguarão até a minha casa aqui na Marina, e para definir qual caiaque seria que eu iria me adaptar e seria um cargueiro capaz de levar toda a carga que eu precisasse para sobreviver todos esses dias na selva. E a partir dali eu comecei a trabalhar num planejamento para essa primeira grande travessia que foi o Pantanal. Eu trabalhei 7 meses no planejamento. Eu já tinha uma vivência muito grande do Pantanal, é o bioma do Brasil que eu mais curto, já fui 7 vezes ao Pantanal, já tenho em torno de 2.000 quilômetros rodado dentro do cerrado do Pantanal, e tenho aproximadamente 4.000 quilômetros navegado nos rios do Pantanal. Então, eu tinha essa vontade de fazer essa travessia, saindo da cidade de Cáceres, no Mato Grosso, e chegar à cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Para isso, eu precisava de um parceiro, né? E eu tenho um amigo, talvez alguém de vocês conhece, o Noé Vega, que é arquiteto, é uruguaio, e o Noé também é um apaixonado pelo bioma Pantanal, e eu convidei o Noé, e o Noé topou fazer essa travessia comigo. Quando eu convidei o Noé, todo mundo disse: cara, tu é louco, o Noé é um baita esculhambado, uma travessia dessas exige rotina, ser metódico e tal, né? E o Noé realmente, ele não está aqui, mas eu digo para ele, todo mundo sabe, ele é bastante esculhambado. Mas eu tinha um parceiro de fé, um parceiro que gosta de mata, que gosta de caminhar, que gosta de encarar situações adversas. Só faltava para ele esse pequeno detalhe, mas que para mim, para uma atividade desse tamanho, era muito grande. Então eu assumi todo o planejamento sozinho, inclusive arrumei a barraca do Noé, o saco estanque onde iam as coisas pessoais do Noé, foi eu que fiz toda essa função para ele. Cara, eu comecei a planejar e anunciei que eu ia fazer essa travessia e aí começou algumas coisas bem interessantes assim. Principalmente as pessoas que nós tínhamos contato, tanto eu quanto o Noé, no Pantanal, começaram a mandar mensagem, ligar: cara, vocês estão loucos, desiste dessa loucura, as onças vão comer vocês, o jacaré, a sucuri. E aí aquilo começou: cara, será que eu vou desistir por causa dessas colocações desses meus amigos, entendeu? E aquilo começou a me orientar no sentido de que eu precisava realmente ter bastante consciência das dificuldades que eu ia encontrar e das dificuldades do bioma. E aí eu comecei a trabalhar no planejamento e elenquei algumas coisas. Comecei a trabalhar na questão da alimentação, que eu gravei um vídeo sobre isso, sobre a questão da energia, como eu ia gerar energia para sobreviver aqueles dias.
sobre segurança, sobre as principais ameaças do bioma, e uma delas era a onça-pintada. Aí eu comecei a pesquisar, elenquei as 4 que eu achei que eram as principais ameaças, que era a formiga do fogo, o novateira, a onça-pintada, as abelhas, que é um dos maiores índices de morte no Pantanal, é por acidente com abelhas, né? A questão das cobras, e comecei a estudar. A onça-pintada, eu tive 2 biólogos estudiosos, conservacionistas de onça-pintada, que eu troquei muita experiência com eles, muito conhecimento eles me passaram. E quando tu começa a fazer um planejamento e começa a realmente estudar e ter a noção da dificuldade do ambiente que tu vai enfrentar, tu passa a buscar essas informações, e isso vai te dando uma tranquilidade, uma segurança muito maior. Não é que o medo desapareça, mas esse medo faz com que tu te prepare para enfrentar essas adversidades. Então isso foi bem bacana, assim, foi uma super experiência, né? Só para vocês terem uma ideia, a logística para chegar lá no Mato Grosso, com todas as tralhas, sabe? Tu iniciar uma navegação, chegar com 2 caiaques, é fantástico. Isso faz... Chegou um ponto assim da minha mulher, eu fiquei tão envolvido com isso, e a minha casa virou... Tu olhava as mesas da minha casa, eram negócio de energia, baterias, placa solar, acumulador de energia, negócio de alimentação, de cozinha, enfim, ficou meses aquilo flutuando dentro da minha casa, e eu convivendo, focado com aquelas coisas, até que chegou o grande dia, né? Então, foi uma experiência, uma super experiência. A gente, claro, passa por alguma dificuldade, mas nada que tu não esteja preparado para encarar. Eu não sei se tu quer falar alguma coisa, e eu falo da última e depois a gente volta. Tá ótimo, mas eu queria falar da importância do parceiro, não é? No caso, e também da sua esposa. E a pergunta que eu faço é essas aventuras e o retorno para casa. Qual a importância de ter a família, retornar para casa, dar uma motivação para ir de novo? Eu sou um capricorniano, eu gosto muito de estar na estrada. Tenho o maior prazer de estar na estrada, mas voltar para casa, para o nosso lar com a família, é uma coisa tão gratificante quanto quando tu sai para fazer uma atividade dessas, né? Quando a gente sai viajar, a gente sempre tem aquela vontade de voltar para casa. Então, a família é muito importante nisso, né? Apesar de que eu nunca recebi um forte incentivo, né? Tanto é que quando eu terminei o planejamento, a minha mulher olhou para mim e disse assim: cara, tu gosta de planejamento, quem sabe agora tu desiste da travessia, tu já fez o que tu mais gosta, que é o planejamento, entendeu? Então eu acho que hoje eu recebo muito mais apoio, né? Ainda me acham louco, né? Mas também não recebi, nunca foi um obstáculo, assim, não, tu não vai fazer por isso, por aquilo, não, mas também nunca foi um incentivo, principalmente para essas mais difíceis, né? A pandemia atrapalhou muito? Muito. Sentiu muito a falta? Sim, inclusive condicionamento físico. Eu nunca fui dedicado ao condicionamento físico, a minha mulher é médica e ela tem uma avaliação de que eu faço muito, e eu reconheço isso na adrenalina, sabe? Eu não sou um cara que tem o hábito de frequentar academia, não gosto, mas sempre que eu fui fazer uma das grandes atividades, eu tinha uma personal e me dedicava 3, 4 meses, né? E que eu sei que não é suficiente, mas a adrenalina para uma situação dessas é fundamental. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho certeza absoluta, eu posso pegar um parceiro de 25, 26 anos de idade, sarado, de academia, e ele não vai suportar sobreviver 26 dias em cima de um caiaque, remando das 5 horas da manhã, às 8 da noite, às 6 da tarde, às 7, sobre uma temperatura de 40 graus. E muitas vezes sem encontrar um lugar para te descer do caiaque e espichar as pernas.
nós chegamos, eu e o Noé, na travessia do Pantanal, saímos às 13h30, iniciamos o remo às 13h30, desmontamos o acampamento, subimos no caiaque às 13h30 da manhã e descemos do caiaque às 9 horas da noite, sem ter um lugar para fazer uma necessidade. Né? Nesse dia a gente saiu preparado para dormir em cima do caiaque, para qualquer situação adversa que nós encontrássemos, porque não existia, era um pântano, né? E não existia nenhuma área seca que a gente pudesse descer do caiaque e espichar as pernas. Então foram, só fazer a conta, eu acho que 17 horas, sentado em cima de um caiaque, sem poder descer, sem saber aonde tu está navegando, onde tu está passando, no meio de uma natureza completamente inóspita e que nos rejeita, né? Uma natureza que não está lá para nos receber, está para nos rejeitar, de tão inóspita que ela é. Então, não é fácil suportar isso, por isso que eu falo, a adrenalina é um negócio impressionante. E para isso tu precisa gostar de natureza, estar lá, gostar da fauna, né? E essa coisa de avistamento, de tu estar sempre em cima de um caiaque, em silêncio, só curtindo o som da mata e tentando sempre avistar uma onça pintada, né? Que é o felino topo da cadeia. Isso faz com que tu fique muito excitado. E continue sempre avançando nessa expectativa, assim. Eu fiz uma visita na sua página do Facebook, tinha que investigar um pouco, né? E vi uma fotografia que estava ali de um felino em Pinheiro Machado. E o senhor comentou que também tinha visto isso no Pantanal. No Pantanal. E colocou uma frase, gato morisco, né? Isso, e a frase ali da importância que ele veio antes, né? Exatamente. Então, e sempre nessas minhas travessias eu procuro chamar a atenção para essa questão ambiental. A travessia da Amazônia, eu chamei de travessia pela vida da floresta Amazônia. Os animais vieram antes do que a gente, né? E nós humanos estamos maltratando a natureza, então por isso que eu sempre me posiciono a esse respeito. É uma alegria muito grande quando tu vê, essa imagem aí foi de um avistamento, não foi feito por mim, mas aqui no Rio Grande do Sul, de um gato morisco. Nós temos nos nossos biomas de felina a onça pintada, a onça parda, o sussuarana, o leão-baio, o leão da montanha, dependendo da região. A gente tem o gato palheiro, a jaguatirica, o gato morisco. Então é muito gratificante quando a gente cruza com um animal desses ainda na natureza, né? Porque é tão raro da gente ver. Então fazer um avistamento, eu já fiz 2 avistamentos de onça no Pantanal, é uma alegria muito grande. Esse gato morisco não fui eu que avistei, mas eu avistei um muito rapidamente, porque ele é um animal difícil de ser avistado e ele é muito rápido. Avistei um no Pantanal também. Então essa coisa da fauna me motiva muito a estar em cima de um caiaque navegando de forma silenciosa. Temos algum planejamento para logo em seguida? Agora? Não sei se a gente vai se adaptando. Se podemos revelar também? Não posso, não tem. Como eu falei, eu não sou só um remador, não sou um pedalador, eu gosto de experimentar um pouco de cada coisa. E como eu tenho essa relação e tenho uma consciência ambiental e entendo que as unidades de conservação são importantes para a manutenção da biodiversidade, eu estou fazendo uma viagem, a viagem já iniciou, eu ainda continuo no planejamento, já iniciou há algum tempo. Eu já tenho um carro viajando numa cegonha com destino a Cuiabá, no Mato Grosso, né, onde eu vou iniciar a viagem. Optei por iniciar no Mato Grosso, mandar o carro para o Mato Grosso, porque eu já fui muitas vezes e conheço até Cuiabá, já fui muitas vezes ao Pantanal. E é uma viagem que eu vou fazer um turismo, digamos assim, de vivência, né, de natureza e de vivência com povos originários, né? Então eu vou sair de Cuiabá, vou para o Parque Nacional
da Chapada dos Guimarães, dali eu vou para o Xingu, vou ter uma vivência, eu já tive vivência com algumas etnias indígenas, tanto na travessia do Pantanal quanto na travessia da Amazônia, e agora eu li um livro que eu indico para vocês, que é de um cara que é um grande aventureiro, e o presidente Roosevelt diz que ele coloca ele entre os 4 maiores aventureiros do Brasil, que é o nosso Marechal Cândido Rondon. É o Rio da Dúvida, é uma expedição que o Rondon fez junto com o presidente Roosevelt no início do século XX na Amazônia. Então, eu conheci um pouco mais do Rondon, e o Rondon foi um indigenista e foi um idealizador da primeira reserva indígena, né, que é o Xingu. Então, eu saio da Chapada dos Guimarães e vou ter uma vivência numa aldeia, na aldeia Fucuri, no Xingu. Vou ficar uns dias lá para ter essa vivência com os indígenas dessa etnia. Dali eu vou pro Araguaia, para a Ilha do Bananal. Da Ilha do Bananal eu vou pro Tocantins, faço o Parque Nacional do Jalapão, entro no Piauí, faço o Parque Nacional da Serra da Capivara, faço Parque Nacional da Serra das Confusões, cânions do Rio Poti, cânions do Vargas, vou acelerar, entro no Maranhão e faço o Parque Nacional da Serra das Mesas. Dali eu vou para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, faço uma RESEX, que é uma unidade, uma reserva extrativista, uma unidade de conservação no Delta da Parnaíba, e depois desço sem rumo, quero fazer o sertão de todos os estados do Nordeste, até o sertão de Minas. Esse é o planejamento dessa viagem. Planejamento mais uma vez, e o coração pulsando sempre. Na busca de algo diferente, adrenalina. Cheguei de uma e já estou com o pé na estrada de novo. E eu vou falar um pouquinho rapidamente aí da outra travessia que eu fiz, que foi na Amazônia, tá? Eu remei 910 km na Amazônia. Eu saí da cidade de São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade lá próximo da fronteira com a Venezuela, e a ideia inicial era remar até Manaus. E aí eu acabei remando até o Parque Nacional de Anavilhanas por uma questão de segurança. E eu vou contar uma história rápida assim da Amazônia, assim como eu falei dos amigos pantaneiros, né, que tentaram demover minha ideia. Foi muito louco. Eu fui 3 meses antes da travessia, eu fui prospectar a travessia em Manaus. Então eu fui tratar da logística, sabe, conhecer um pouco mais de onde eu ia pisar, conversar com pessoas que conhecem o Rio, tal. E foi muito interessante porque quando eu estava chegando em Manaus, o avião começou a aproximar e eu olhei de cima, cara, eu quase amarelei, porque eu só enxergava mata e água, mata e água, mata e água. Eu disse, cara, o que eu vim fazer aqui, né? Aí eu cheguei, o avião pousou, tal, fui para o meu hotel era bem próximo do Teatro de Manaus. Eu deixei a bagagem no hotel e fui, larguei a bagagem, eram umas 5 horas da tarde, assim, fui para um boteco que tem na pracinha na frente do teatro, que chama Bar do Armando, que eu já tinha lido alguma coisa. O Armando era um português que veio para o Brasil, gostava de carnaval, criou um bloco burlesco, e aí eu entrei no Bar do Armando e o garçom veio me atender, só tinha um senhor sentado tomando uma cerveja dentro do boteco. E aí o garçom me perguntou se eu queria alguma coisa. Eu disse, não, eu quero primeiro que tu me conte a história do Bar do Armando. E o cara que estava no lado levantou e disse, cara, eu posso te contar a história do Bar do Armando. Eu conheço toda a história do Bar do Armando. Eu disse, pois não, por favor, vai ser um prazer. Aí o cara me contou a história do Bar do Armando e olhou para mim e disse assim, tu, da onde é? Eu digo, sou gaúcho, o que tu faz aqui? Cara, vim prospectar uma aventura aqui na Amazônia. O que tu vai fazer? Eu digo, vou sair de São Gabriel da Cachoeira e vou remar até Manaus. Cara, não faça isso, tu é louco. Aqui tem pirata no Rio, eu fui policial a vida inteira, me aposentei e hoje sou advogado. Aqui eles vão te matar, vão cortar a tua barriga, vão te jogar no rio e a tua família nunca mais vai ter notícia tua. Eu digo, porra, o que eu vim fazer aqui, né, cara? Mas mais uma vez aquilo ali foi um baita de um incentivo no sentido de me mostrar que o lugar que eu estava pisando era mais perigoso ainda do que eu imaginei. E a partir dali,
o meu planejamento foi mais intenso, foi mais rico e me fez sobreviver durante essa travessia. Então são pequenas coisas assim que tu recebe, né, que seriam teoricamente para te dar medo, que acabam te fortalecendo, fazendo com que o teu medo seja um incentivador e um equilíbrio para que a tua atividade saia realmente como tu deseja que saia, voltar para casa, para a família, né? Para mim é realmente um incentivo, né? Nós comentávamos anteriormente aí sobre a questão do medo, do receio, né? Que eu tenho medo de me aventurar, de fazer outras coisas, mas vendo o seu depoimento, as suas colocações, todas as atividades que desenvolveu, com certeza quem está em casa, quem está hoje aqui no Clube de Tiro Fogo Central, vai levar para si, vai refletir e vai entrar nesse movimento aí, que eu acho que é uma das intenções, né? Incentivar as pessoas. Tu sabes que eu tenho o mesmo medo, talvez até mais, sair da minha casa e vir até aqui. Porque a gente está tão acostumado e não toma algumas precauções, como estar atento quando tu sai do carro, enfim, e que são básicas, né? Do que fazer talvez uma atividade dessas que tu te prepara muito e está consciente do que tu vai enfrentar, e aquilo é muito importante para te estar sempre ligado, sabe? Não dá para errar, sabe? Numa situação dessas, qualquer erro, voltando lá do Noé, eu lembro muito isso, quando eu falei que o Noé é bastante esculhambado, né? Quando nós montamos os caiaques em Cáceres, nós terminamos de montar os caiaques, eu sentei com ele e disse, cara, o negócio é o seguinte, ó, tudo o que está aqui dentro, desde uma bateria até o bol que nós vamos comer, foi pensado, foi planejado. Está aqui porque é uma necessidade nossa para sobreviver nesses dias, né, diante dessa natureza. E, cara, ele entendeu e entrou na rotina e foi um parceiro em todos os aspectos, fantástico, parceiro melhor, eu acho que eu jamais vou encontrar para uma travessia. Então essa coisa de tu estar atento é muito importante. Perfeito. Não sei se o senhor permite para as pessoas que estão aqui conosco, aqui os sócios do Clube de Tiro Fogo Central, fazer alguma pergunta? Claro, o maior prazer. Alguém tem interesse em fazer uma pergunta? Esses dias me fizeram uma se eu tinha passado por algum perrengue. Por favor. Aqui do Camaquã? Cara, é um dos rios mais lindos. Não, a São Gabriel foi a de Cachoeira, a da Amazônia, São Gabriel da Cachoeira. Essa eu saí de Lavras do Sul, do município de Lavras do Sul. Na verdade eu saí do Rincão do Inferno, não sei se vocês conhecem. Cara, o Rincão do Inferno, para mim, é o lugar mais lindo do Rio Grande do Sul. Acho que não. Não foi feito nenhum avistamento aí nas últimas décadas, pelo menos que eu saiba. Mas o Rio Camaquã é um rio impressionante, é um rio de montanha, passei perrengue por ele, é um rio, tu tem que estar muito atento à previsão meteorológica, é um rio que cresce nas chuvas muito rapidamente, eu já 2 vezes fugi, uma eu acordei com a água já entrando na barraca, e a outra, a mesma situação, eu estava num cômodo de areia e choveu praticamente, cara, em 24 horas, 220 milímetros. Foi uma chuva absurda, assim, eu abortei a travessia no segundo dia, não deu para continuar, o rio cresceu 8, 9, 10 metros de altura, descia troncos de árvore e tal. Isso é outra coisa, a gente tem que saber a hora de sair, né? Eu me preparei muito e ainda estou preparado. E confesso que nesse trekking que eu fiz, foi a primeira vez que eu pensei em desistir, esse que eu cheguei ontem, né? A gente tem que estar muito preparado, e eu me preparei muito, fez parte do planejamento da travessia do Pantanal, a possibilidade de eu desistir no meio do caminho. Isso não é feio, porque o importante é tu tentar fazer. Porque se eu desistisse no meio do caminho por alguma situação,
ou física, ou mental, eu tinha vivenciado aquele trecho que eu percorri, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Nós não somos super-heróis para aguentar o ferro o tempo inteiro. Então, isso é uma coisa bacana que a gente tem que estar consciente sempre nesse aspecto, né? De que tu não vai chegar a minha hora que eu vou ter que abortar no meio uma travessia por alguma questão provavelmente física, né? Ou até mental, de não suportar. Não, essa de Manaus, aí é que tá. Hoje, eu costumo dizer que a minha profissão, eu sou um vagabundo, né? A minha profissão é vagabundo, dedicado a planejar a próxima atividade. Então, é muito difícil, cara, achar um parceiro para uma atividade longa que nem essa. A atividade da Amazônia envolve praticamente 2 meses, sem contar o tempo de planejamento, a ida para prospecção, entendeu? Então, é muito difícil tu arrumar um parceiro que tenha essa disponibilidade, que goste de natureza e que está a fim de encarar um grande desafio desse. Realmente eu não tinha parceiro, e isso era um problema. Eu tinha um menino que me seguia no meu perfil no Instagram, que é do Mato Grosso, da cidade de Rondonópolis, e ele é um pescador esportivo. E na travessia do Pantanal, ele disse, pá, cara, é um sonho meu fazer uma travessia desse tamanho, né? E ele mora no Mato Grosso. E ele disse assim, eu tenho um remo que eu quero te emprestar, um remo de fibra de carbono. E quando eu passei pela cidade de Rondonópolis, indo para Cáceres, eu tive um encontro com ele de 1 hora na beira da estrada, conheci o menino, ele me alcançou o remo e tal, depois eu despachei o remo por transportadora para ele para devolver. Aí lembrei desse menino, convidei ele casualmente estava sem trabalhar, aí eu ajudei financeiramente ele para fazer a viagem, ele topou, a fábrica nos deu 2 caiaques em troca de imagem, né? Que isso é uma coisa interessante. E aí o menino foi o meu parceiro, foi super bacana, óbvio que não é uma pessoa que eu conhecia, que eu tinha uma super identidade, e é um risco muitas vezes, porque tu tem que conviver com uma pessoa praticamente 30 dias, vivendo em situação extrema, né? Mas felizmente assim a gente foi super tranquilo, sabe? Inclusive eu perguntei para ele, no último dia, nós estávamos já próximos, uns 10 km de Novo Airão, no Parque Nacional de Anavilhanas, que era o nosso destino final, e perguntei se ele em algum momento tinha pensado em desistir. Ele disse que sim, mas não me falou nada. Foi no 3º dia, porque nós saímos de São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira tem um porto que chama Mariuá, Mariuá é o arquipélago, não lembro agora. Abaixo, porque não chega barco até São Gabriel da Cachoeira, porque tem uma corredeira. Dali para cima, o Rio Negro, até a fronteira com a Venezuela, é um rio de corredeira. Desse porto para baixo, um portinho, que é onde chegam os barcos para abastecer a cidadezinha de São Gabriel da Cachoeira. Ele vira um rio de planície. Nós tínhamos que encarar esses 20 quilômetros. Ou descia os caiaques numa caminhonete até o porto, botava na água. Aí a gente resolveu encarar, e eram umas corredeiras onde tinha, cara, uns redemoinhos gigantescos, assim, o caiaque entrava no meio e afundava, e tu sentia a água acima da borda nos redemoinhos, né? Então era um risco a gente perder, capotar um caiaque, perder alguma coisa, poderia acabar a travessia ali. Então foi um perrengue bem difícil. Aí no mesmo dia nós pegamos um temporal, ainda não conhecia muito da onde vinham os temporais, como é que se formava, tal, que isso tudo tu vai adquirindo experiência ao longo da travessia. E aí nós pegamos um temporal e no meio do rio a gente não conseguia sair do rio. Foi um perrengue bem difícil. E no 3º dia nós pegamos um super temporal e, cara, nossa felicidade, assim, era uma área que não tinha, era área de alagada e não tinha um lugar seco. E o temporal começou a se armar e era muito feio, o rio é muito largo, e a gente, felizmente, conseguimos um pequeno espacinho, assim, tinha uma barranca, e tinha uns 3 metros de uma areia rasinha, né? A gente desceu, puxou uma loninha para se abrigar, eu levo uma loninha pequenininha, assim, para uma eventualidade dessa, e aí quando nós nos abrigamos, o negócio desceu,
e aí uns 5, 10 minutos depois que nós estávamos ali, a gente ficou 2 horas ali embaixo, uma sucuri sai uns 5 metros de onde a gente estava, e aí foi muito tenso, assim, porque ela saiu no meio do rio, e nós, de costa para um barranquinho, a gente passou essas 2 horas a cada 30 segundos assim, ó. Entendeu? Então, aí ele disse me confessou depois que pensou em desistir, mas não, mas ele aguentou, foi um rico de um parceiro até o final da travessia. Sim. Não, isso foi uma coisa, aquele cara que eu contei a história do bar do Armando, que disse que ia me cortar, no dia seguinte eu tive um encontro. Eu tenho uma empresa que me dá roupas, é uma empresa que produz roupas com proteção UV, e como eu estou sempre exposto, né, a altas temperaturas, eles bancam as minhas roupas todas e em troca de imagem, né? Não é um patrocínio, porque eu me dei conta que se eu quisesse sobreviver disso, hoje eu estaria sobrevivendo disso. Mas começou o negócio a movimentar e a minha mulher disse, cara, tu parou de trabalhar porque tu não quer compromisso. Aí eu cortei, então eu só tenho essa empresa que me dá as roupas, mas não é um patrocínio, não tem esse compromisso, senão os caras começam a te exigir de tu estar fazendo tantas atividades por ano, entendeu? Aí começa uma pressão maior. Isso. Desculpa, qual era a tua pergunta mesmo inicial? O bicho homem. Aí essa empresa me botou na mão de um cara que trabalha com pesca esportiva em Manaus. E aí disse, cara, se tu precisar de alguma coisa, chama esse cara que ele já está sabendo, ele vai te dar um apoio. Aí eu liguei para ele à noite, cara, cheguei em Manaus, tal, estou sabendo. Onde é que tu quer que eu te pegue? Eu digo, me pega amanhã no mercado. O cara me pegou, marcamos uma hora, ele me pegou no mercado. E disse, o que tu queres? E eu digo, eu quero que tu me leve numa loja de pesca que eu andei pesquisando, que é a Sucuri Pesca, uma loja super grande, que eu quero ver se esse cara me dá um apoio de logística. Meu amigo, vamos lá. Chegamos lá, tinha 2 caras de pesca esportiva, que esses caras de YouTube, eu não acompanho, mas quem acompanha sabe. Esses caras que tem programa no YouTube, canal no YouTube de pesca esportiva. Aí me apresentou para o dono da loja, para os caras, tá? Foi super bacana. Contei por que eu estava ali, os caras já começaram a se articular, fizemos uma reunião e os caras me aconselharam a não chegar até Manaus e interromper no Parque Nacional de Anavilhanas, que é 100 quilômetros acima aproximadamente, justamente porque era o trecho mais violento do rio. Não que o outro trecho não tivesse violência, mas era o trecho mais violento do rio. Então, isso tudo foi se consolidando a partir dessas conversas. Mudou um pouco a minha estratégia, que eu tinha uma ideia de vivenciar mais a cultura dos caboclos, parar em algumas pequenas comunidades, ficar 1 dia, 2 dias, em comunidades indígenas como eu fiquei. Então, eu comecei a evitar um pouco isso, não aparecer muito no rio, porque justamente para que eu fosse um ser invisível, sabe? No momento que tu chega numa comunidade dessas, tu tá em cima de um caiaque, tu tem máquina fotográfica, tu tem 2 celulares, tu tem equipamentos, GPS, tu tem, enfim, as pessoas enchem o olho, como aconteceu com uma inglesa que desceu o Amazonas, não sei se vocês lembram, que deu no Fantástico, repercutiu na imprensa mundial. Foi quando eu estava fazendo a travessia do Pantanal, ela estava descendo o rio Amazonas, e mataram ela para roubar essas coisas. Então isso fez com que eu deixasse um pouco menos atrativa a travessia do que era a ideia inicial. Então, como eu naveguei, eu passei pelo... o Rio Negro é o maior rio de águas escuras do mundo. O Rio Negro tem o maior arquipélago fluvial do mundo, que são 1.200 ilhas, chega a ter 20 quilômetros de largura, e onde eu cheguei é o 2º maior arquipélago fluvial do mundo, que é Anavilhanas. Então eu tive muita possibilidade de navegar entre ilhas, fugir
para não ser visto. E aí adotava uma estratégia do tipo, se por acaso, eu cheguei a navegar 10 dias sem ver absolutamente ninguém, mas se por acaso eu visse uma embarcação, alguma coisa, ou passasse próximo de uma comunidade, eu não acampava logo em seguida, eu procurava entrar num lugar para acampar na mata, exatamente quando não tivesse a possibilidade de ninguém estar me vendo. Porque depois de tu estar acampado, acender luz, ninguém sabe quem é que está ali, quantas pessoas tem, se tu está armado ou não. E eu não tinha absolutamente nenhuma arma. Tá? Eu encontrei acho que eu te contei, né, ou não, um sargento, um tenente do exército, com 4 ou 6 soldados, num dos trechos que eu estava navegando, e eu vi as lanchas deles, porque é o exército que faz a maioria das ações nos rios da Amazônia, e eu vi a lancha deles e encostei. E o tenente chegou, olhou para mim e disse assim: da onde tu vem, cara? Eu digo: eu venho de São Gabriel da Cachoeira. Para onde tu vai? Eu digo: vou até Anavilhanas. Eu digo: tu é louco? Eu com esse fuzil que tu tá vendo aqui na mão, eu não faço em cima do negócio desse que tu tá, entendeu? Então, realmente é bastante difícil encarar essa situação, mas não é impossível, né? A gente tá de passagem por aqui para vivenciar o máximo que der nessa vida, né? Então, isso, cara, é uma coisa importantíssima, rotina. Sem rotina, tu não anda, tu não avança, tu não caminha. Então, a minha rotina é jantar, a gente não almoça, tá, navega o dia inteiro, janta, entra para a barraca, dorme, acorda 13h30 da manhã e 5 horas da manhã, tu obrigatoriamente tem que estar navegando, com lua, sem lua, com chuva, com sol. Tá? Então é uma rotina, sempre a mesma rotina. Quanto às horas de navegar, isso não tem uma regra. Tá? Como eu mencionei na travessia do Pantanal, nós chegamos a ficar das 13h30 às 9 horas, das 13h30 da manhã às 9 horas da noite. Não tem uma regra, porque às vezes tu anda 40 quilômetros e não consegue um lugar seco para armar uma barraca para dormir. E aí começa a dar aquela angústia, sabe? Isso tu já começa às 3 da tarde. Na verdade, tu já sai de manhã, quando tu sobe no caiaque, pensando aonde tu vai dormir, né? Mas quando chega 3 da tarde, tu não encontrou nada, e tu tem que seguir, às vezes tu encontra, cara, próximo do escurecer, sabe? Então, isso não é uma regra, mas a gente procura, se tu achar um lugar bacana para dormir, às 5 da tarde, ou às 4 da tarde, está escurecendo às 7, e tu começa a compreender que aquele trecho do rio te possibilita algumas alternativas, tu até arrisca aí um pouco mais. Tá? Mas, às vezes, quando tu chega a navegar 40 quilômetros e não encontra absolutamente nada, quando tu acha, cara, é o paraíso, aí tu te atira com tudo, entendeu? Dali tu não sai, só às 5 horas da manhã do outro dia. Cara, a natureza, eu sou ateu, para mim a divindade é a mãe da natureza, entendeu? Eu acho que essa que eu respeito, essa que eu admiro, essa que nos faz estar aqui vivo, né? E nos alimentar e nos comunicar. Eu acho que sem ela, essa é a minha religião. Mais alguém? Eu tenho todas as vacinas que tem disponível, inclusive para antirrábica, né? Cara, voltando para aquela questão, né? Tudo tudo é arriscado, né? Agora, por exemplo, cobra, né? Eu não tenho medo de cobra.
Óbvio que eu respeito as cobras, mas eu não tenho, é uma das coisas que menos eu tenho medo, porque tu tem como adquirir, a partir do conhecimento, tu adquirir cuidados que é muito difícil uma cobra te picar, sabe? Pode, se tu estiveres dentro da água, numa situação que tu passe e ela pode te enrolar, né? Dentro de um curicho, vai, ela mata por pressão, né? Então, mas tudo isso, cara, é possível tu prever, sabe? Por exemplo, picada de cobra, os acidentes de picada de cobra, 90% são nos membros inferiores. E 10% é nos membros superiores. Então, a cobra, ela foge da gente. Quando tu chega num acampamento, tu começa a fazer um movimento devagarinho, a cobra, se tem alguma serpente, ela vai embora, tá? Bom, aí tu vai procurar uma lenha no mato, tu bota uma perneira, tem que levar uma perneira, tu bota uma luva, quer dizer, se ela for te picar nos membros inferiores, vai picar na perneira, e na tua mão vai picar numa luva, e até porque é muito difícil, porque se tu tiver cuidado, tu vai levantar um pau, antes de levantar um pau de lenha, tu vai olhar, no momento tu pega numa ponta, começa a levantar e tu olha. O problema disso tudo é quando tu achas que nada vai acontecer, e aí tu começa a relaxar, sabe? E isso não pode. Sim, é normal tu encontrar serpente, sabe? Como? Não entendi. Não tem, o soro antiofídico, primeiro que é difícil de conseguir, e segundo que ele tem que ser armazenado no gelo. O que eu levei foi droga de UTI, que era droga para picada de abelha, que eu também não sei, fui instruído, a minha mulher fez um roteirinho, mas eu não sei se eu ia conseguir usar numa situação dessa, sabe, que era adrenalina e outras drogas. E a gente leva drogas corriqueiras também, né, para determinados tipos de alergia, de coisas. Tinha um kit bem considerável, mas nunca precisei usar assim, a não ser um Tandrilax, um relaxante muscular, né, que os primeiros dias de remada, depois é incrível, cara, o corpo vai entrando, vai se adaptando assim, e quando eu saio de uma travessia dessas, eu saio muito fortalecido, assim, me sentindo o cara, sabe, melhor do que quando entrei. Aqui no Camaquã já, na Amazônia e no Pantanal não. Mas se vira, tu desvira, tu acha um jeito, tu sobe, tranquilo. Não é isso que vai fazer com que a gente desista. Se passa perrengue, claro, não pensa tu que é tudo uma maravilha, não. Uma coisa que eu tenho bastante medo também é raio. É uma das coisas que eu mais tenho medo. É pegar uma tempestade dentro d'água ou na margem do rio. Cara, isso é punk. Isso é punk. Quando tu vê caindo raio para todo lado e tu tá ali embaixo de uma loninha, sabe? Isso aí me dá muito medo. Ou te pega dentro do rio e tu não tem como sair do rio porque não tem uma barranca para te encostar. Isso é assustador, assim. Acho que o espaço para as considerações finais. Cara, tem mais alguma coisa para... Fico super feliz de estar aqui conversando com vocês e espero que alguém de vocês aí reflita que a vida passa rápido, que não vale a pena se matar muito não, né? Que tem muita coisa boa para fazer aí, cada um naquilo que acha naquilo que gosta de fazer, né? Eu tenho um perfil no Instagram que se chama Andarilhe, L-H-E. Ali eu posto algumas coisinhas. Isso é outra coisa, eu comecei, quando eu fiz a travessia do Pantanal, eu levei uma câmera fotográfica, telefone celular, um drone. Cara, é tão exaustivo,
a situação que tu está vivenciando é tão exaustiva que chega uma hora que tu não quer mais operar absolutamente nada, entendeu? Então hoje eu levo 2 celulares por segurança, quem tem um não tem nenhum, e não carrego mais absolutamente nada. Carrego a minha placa solar, o meu acumulador para poder ter energia, e é basicamente isso de eletrônicos. Então, nosso agradecimento ao senhor Carlos Alberto Delevati. Eu que agradeço. Espero ter incentivado aí vocês a fazer aquilo que gostam da vida, que é o que a gente leva. Muito obrigado aí pelo convite.